Deus quer mudar a sua história. Ah, mas a minha vida está destruída, a minha vida está fracassada. Então você tem que entender que, assim como a tua vida está destruída, a vida de Gideão e a vida do povo de Israel também estava destruída, porque o povo, devido aos 7 anos de sofrimento, o povo estava morando em covas, o povo estava morando em cavernas, o povo estava em uma quarentena, não de 2 meses ou 3 meses, mas uma quarentena de 7 anos, vivendo um inferno de vida. E em meio a essa multidão, então Deus encontrou um homem que tinha dentro dele o que Deus precisa que tenha dentro de mim, o que Deus precisa que tenha dentro de você. Se Deus não encontrar em mim, se Deus não encontrar em você o que Ele encontrou em Gideão, Ele não poderá mudar a sua história, como mudou a história de Gideão, como mudou a história da Ana Paula que nós acompanhamos. Enquanto os inimigos estavam vindo, 135 mil inimigos, todo o povo de Israel escondido nas covas e nas cavernas, Gideão, possuído pelo espírito de revolta, ele estava do lado de fora da cova, da caverna, malhando trigo para colocar salvo dos inimigos. E naquele momento que Gideão estava malhando trigo, então o anjo aparece para ele, e o anjo mostra para ele algo que ele não acreditava. O versículo 12, Juízes 6, versículo 12, diz assim, ó: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Você tem fé, você acredita em Deus, e você está ouvindo esse ensinamento. Eu falo para você, Deus é contigo. O Senhor é contigo, mulher valorosa. O Senhor é contigo, homem valoroso, homem valente, mulher valente. Deus é contigo. Qual a sua reação em ouvir isso? Hein? Qual a sua reação? Talvez você diz aleluia, talvez você diz amém, talvez você diz graças a Deus. Mas eu pergunto para você, como está a sua vida? Porque quando o anjo falou isso para Gideão, Deus encontrou nele o que ele precisava encontrar para mudar a história do povo de Israel. Olha só o que Deus encontrou em Gideão, versículo 13. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Olha a reação de Gideão. Quando o anjo disse: Deus é contigo, homem de valor, imediatamente Gideão disse: ai, meu Senhor, Senhor meu. O ai é uma expressão de dor, porque Gideão estava sentindo dor. Gideão sentia dor da fome, ele sentia dor de se vestir mal, a dor de comer mal, a dor da humilhação, a dor de não ter uma casa digna de morar, a dor de ter que morar na cova e na caverna, a dor de ver os inimigos matarem as pessoas, levarem as pessoas de escravas, roubarem os animais, destruírem as plantações. E depois ele disse: se o Senhor é conosco, por que nos sobrevém tudo isso? Quer dizer, como que o Senhor pode ser comigo? E como que o Senhor pode estar conosco? A nossa vida é um inferno. E o que é feito das tuas palavras que não está se cumprindo na nossa vida? Deus procura na pessoa a fé inteligente que ele encontrou em Gideão. Quando o anjo disse: Deus é contigo, Gideão questionou: tem alguma coisa errada, espera aí, como que Deus é comigo e minha vida é destruída? Tem alguma coisa errada.
como que Deus é comigo e a palavra dele não se cumpre na minha vida? Alguma coisa está errada. Esse espírito de indignação de Gideão, esse espírito de revolta de Gideão, fez o próprio Deus se virar para ele. O versículo 14 diz assim: então o Senhor se virou para ele e disse, o que Deus disse? Leia você na sua Bíblia: vai nessa tua o quê? Força, e livrarás Israel das mãos dos medianitas, porventura não te enviei eu? Quer dizer, olha para mim agora, Deus disse para Gideão, o próprio Deus se virou para ele, e o próprio Deus disse: vai nessa tua força. A força que Deus precisava encontrar em alguém, Ele encontrou em Gideão. A força não foi um glória a Deus, a força não foi um aleluia, a força que Deus encontrou em Gideão foi a revolta dentro dele, de não aceitar aquela situação. Então Deus tem que olhar para você, Ele tem que encontrar essa força. Qual força? A força da revolta. Ouça bem o que eu vou falar, é a revolta baseada na palavra. Não é uma revolta contra o governo, não é uma revolta contra as pessoas, não é uma revolta contra as pessoas, ou contra a palavra, contra Deus ou contra a palavra de Deus, não. É uma revolta baseada na Bíblia, na palavra, que você olha para a grandeza de Deus, você olha para a tua situação e você entende o seguinte: espera aí, a minha vida não condiz com o Deus que eu creio. Use a inteligência. A minha vida não condiz com o Deus que eu creio. Está errado, porque a minha vida não condiz com o Deus que eu creio. Então talvez Deus não está procurando a força que Ele tem que encontrar em você, que é a força da revolta baseada na palavra.